É isso aí, nós estamos aqui ao vivo, hoje num grande evento aqui da nossa igreja, a Semana Profética. Nós estamos com vários pastores de toda a região de Campinas, de toda a região de São Paulo e do Brasil. Nós temos vários pastores aqui, amigos da nossa igreja, amigos de ministério, e hoje eu tenho agora o prazer de estar com dois deles aqui que eu conheço já há algum tempo, há alguns anos, e nós vem acompanhando o ministério deles. São pessoas bem especiais, bem alegres. Então a gente vai conversar um pouquinho com eles aqui, vai ter um bate-papo rapidinho, que logo mais às 14 horas nós temos que voltar ao vivo já, e você que está aí nos ouvindo, então não perca. Eu sei que a rádio deu uma oscilada de sinal aí, foi problema técnico, mas nós já repreendeu o inimigo, já voltamos já. Estamos aqui então. Então eu vou começar com o pastor Gerson. Pastor Gerson que está aqui, a gente vai fazer algumas perguntas bem rapidinho, tanto aqui para o nosso canal na rádio, quanto no podcast, que é um canal nosso no YouTube, pastor. Então eu queria que o senhor se apresentasse aí para quem está ouvindo o senhor, saber certinho o nome do senhor, de onde que o senhor qual que é a igreja do senhor. Eu sou o pastor Gerson, eu sou pastor da Igreja de Deus no Brasil, uma igreja que o bispo Robert nos tem abençoado com a visita dele sábado passado, uma semana agora. Foi na festa dos nossos jovens, 5 anos já desse grupo de jovens. Aliás, o bispo foi de grande bênção, é um grande homem de Deus, muito usado por Deus, como sempre, né? Porque uma das coisas que eu admiro do bispo Robert é a constância dele, é a maneira séria de ele encarar a obra de Deus. Então ele foi de grande bênção lá em Curitiba. Eu sou pastor já há 20 anos aí em Curitiba. 20 anos já, pastor? 20 anos e tenho trabalhado com muita alegria para o Senhor. E sou filho de missionários, né? Meu pai, ele é do Chile, ele veio do Chile para o Brasil, enviado por Deus, e minha mãe é alemã. E aí dessa misturinha de chileno com alemão, sobrou eu, né? Vim eu, apareci eu. E o Senhor tem tido graça, também me chamou ao ministério, depois de um período de certa dificuldade que eu tive no meio do caminho. Mas o Senhor, ele é maravilhoso, ele tem me sustentado, né? Me tem ajudado, tem mostrado ser um Deus fiel, um Deus real na nossa vida, e por isso eu dou graças a Deus, e também por isso que eu estou aqui. Aliás, eu vim visitar aqui nessa primeira semana profética, né? Isso. Já tivemos, conforme o pessoal ouviu na rádio, um seminário, um culto maravilhoso, foi extraordinário mesmo. Muito bom, muito bom. Pastor, vamos fazer mais algumas perguntinhas aqui. O senhor veio com alguns membros da igreja do senhor, né? É verdade, tem aqui alguns irmãos, a irmã Simone, também a filha dela, a irmã Fernanda, o neto, que é o Luquinhas, também veio outro Lucas. O Lucas. Né, também está agora, no momento, frequentando a igreja lá de Curitiba, o pastor Adam, que está aqui do nosso lado, que você, claro, vai apresentar daqui a pouquinho. E temos um grupinho bom aqui. Várias outras pessoas gostariam de vir, mas não puderam vir, inclusive. Pessoal bem especial, já tivemos a visita deles aqui próximo do final do ano. Pessoal bem bacana, bem alegre, sempre participando do nosso programa aqui pela rádio. Nós sentimos falta deles as últimas 4 sextas-feiras que eles estavam ensaiando para o evento do senhor lá. Fizeram uma baita falta, mas nós sabemos que foi para um bem maior. O que o senhor está achando do evento até agora, pastor? O que a expectativa que o senhor tinha, tá acontecendo aquilo que o senhor esperava? Olha, está acontecendo. Eu senti já, por isso que eu vim, aliás, eu senti no coração que iria ser uma grande bênção. Eu senti que Deus iria falar comigo, queria ser uma direção muito boa para a Igreja Apostólica no Brasil. Eu queria fazer parte disso, né? E realmente tem sido algo extraordinário. Deus tem falado ao meu coração. E tenho visto que o bispo Gary Howard, ele não só está pregando, digamos assim, para ser bonito, mas ele tem conteúdo, ele tem comunhão com Deus, e daquilo que ele tem vivenciado e recebido de Deus, é o que ele tem compartilhado conosco. E sinto muita pena dos irmãos de Curitiba que não puderam vir, né, para receber pessoalmente. Eles vão receber requentado, né? A gente come o prato quentinho aqui, leva um pouquinho daquilo que sobra e requenta para eles lá. Não, mas eu sei que o senhor vai passar muito bem lá, com certeza. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. A gente queria que o senhor comentasse um pouco aqui do ministério do senhor ao longo desses 20 anos. Eu conheço já uma parte, eu comentei com o senhor aqui antes de nós entrarmos no ar. Eu queria que o senhor comentasse um pouco do que impactou na vida do senhor ao longo desses 20 anos de ministério. De repente, aquela parte que eu falei para o senhor que quando eu fui na igreja do senhor, vi o senhor pregando. Comenta um pouco com a gente sobre aquele período que o senhor passou,
uma experiência para colocar os jovens aí, que é o nosso público maior na rádio. Bom, eu quero falar, você tinha falado fora do ar um pouquinho comigo, então tentar ser breve, que pastor tem um defeito, né? Fala muito, mas eu queria compartilhar então com todos os ouvintes, principalmente você que é jovem. Eu sou neto de pastor, filho de pastor, cresci na igreja, já dentro do ventre da minha mãe, vamos dizer assim, aprendi os hinos da harpa cristã, esses hinos de 44 anos atrás, né? E cresci na casa do Senhor, mas chegou um momento em que eu comecei a olhar para o homem, não para Deus. Porque você não tem nem origem, nem destino sem Deus. Nós que somos cristãos, nós que temos o batismo em nome de Jesus, nós sabemos, nós nascemos porque Deus tem um propósito. Nós vivemos aqui porque Deus tem um propósito com a nossa vida. E quando nós vamos morrer, nós temos um destino eterno, glorioso, tremendo. E isso se perdeu na minha vida. Então eu comecei a ter uma vida vazia, eu comecei a me perguntar para que era a vida. E aí sim que eu comecei a achar a vida injusta. Aí sim que a vida se tornou ruim. Por quê? Porque nada faz sentido. A vida é injusta, a gente vê as coisas que acontecem, nada é justo, nada é bom. E aí aquilo foi me dando uma crise interna. Até o dia em que eu consegui abrir mão, falar assim, das minhas razões, dos meus questionamentos e falei, Deus, se o Senhor existe, eu preciso ter um encontro com o Senhor. Meus pais têm experiência contigo, meus pais são fruto, viram muitos milagres, são fruto do teu agir, mas eu hoje preciso da tua experiência com o Senhor. Eu preciso ter um encontro contigo. Porque na verdade eu estava todos aqueles anos em reverência diante da presença de Deus, quando eu ainda cria em Deus, teve alguns cultos que Deus me tocou, mas nenhuma experiência de transformação genuína. E eu precisei ter essa experiência com Deus. E eu me lembro ainda até hoje a data, foi no dia 21 de outubro de 1991, foi num porão em São Bernardo do Campo, onde eu me ajoelhei e tive uma conversa muito séria com Deus. E lá eu tive o meu encontro com Deus. E desde então eu tenho procurado, eu que tinha dito, nunca que eu vou ser pastor, por quê? Por causa do sofrimento, das angústias, necessidades que meu pai passou. Eu falei, nunca que eu vou ser pastor, mas de jeito nenhum. Mas quando eu entreguei a minha vida ao Senhor, imediatamente eu senti o chamado de Deus. E eu agradeço a Deus porque mesmo eu tendo dado, durante vários anos, bola fora, fiquei revoltado com Deus, falei besteira a respeito de Deus enquanto eu era ateu, o Senhor teve misericórdia de mim. E assim como o filho pródigo, me recebeu com um abraço, me deu novamente autoridade, me deu sabedoria. E hoje faz 20 anos que eu já sou pastor, e tenho servido a Deus com muita alegria. Tem sido uma coisa fantástica poder dizer que meu Deus é real, é vivo e verdadeiro. E esse é o motivo, um dos motivos, com o passar dos anos, que me tem feito continuar pregando. Porque o nosso Deus é um Deus que pode ser experimentado. É um Deus que transforma vidas, é um Deus que faz com que jovens, como eu era jovem na época, tenham direção de vida. E Deus pode dar direção, motivo de vida, responder a oração, ser real, um companheiro que a gente às vezes não vê, não sente, mas sempre está conosco. Então, em poucos minutos, que eu não quero tomar muito tempo, mas o Senhor é real. E quando a gente busca Ele com sinceridade, porque eu, na verdade, todo esse tempo eu estava sendo sincero, Quando a gente busca Deus com sinceridade, um coração, assim, realmente limpo em relação a isso, chega um momento em que Deus se revela. Eu digo para, quem sabe, ter um jovem, ter uma pessoa que está me ouvindo nesse instante, que nunca teve uma experiência pessoal com Deus. Eu digo para você que aquele versículo de Mateus 7 que diz, quem busca acha, é uma verdade. Por quê? Porque eu experimentei isso e agradeço a Deus, porque Ele teve misericórdia de mim e se revelou na minha vida. Deus abençoe então o pastor Gerson, amigo da nossa igreja. E interessante, pastor, que todo esse período que o senhor falou que o senhor era um ateu praticante na igreja,
Em momento algum, acho que o senhor chegou a comentar com alguém, né? Olha, na igreja eu creio que ninguém sabia não. Isso era uma coisa interior do senhor mesmo, né? Exatamente. Quem olhava para mim cantando às vezes no grupo de jovens, quem via eu lá na porta recebendo visitas, dando instrução para visita, quem me via lá com aquela cara séria, né? Não tinha a menor ideia do que estava acontecendo dentro do meu coração. Não sabia, mas ainda bem que Deus, Ele sabia. E hoje, inclusive, quero te dizer uma coisa. Hoje, eu posso dizer assim que aquelas dificuldades que meu pai passou, aqueles problemas que meu pai passou, parece que foram a melhor escola que eu precisava. Eu estava precisando daquilo. Deus, na verdade, estava tratando comigo, me fazendo. Hoje eu sou um pastor melhor por causa daquelas coisas. Foi o deserto do senhor ali, a escola do senhor ali, o deserto. Exatamente. Então, muitas vezes, meu pai não entendeu, talvez, o porquê que ele estava passando certas coisas. Mas ele estava sendo instrumento de Deus para trabalhar na minha... Eu não sabia nem ele, mas Deus já estava me moldando, Deus já estava trabalhando no meu caráter, Deus já estava me dando visão, eu não sabia disso, mas Deus estava já preparando todinho para que eu pudesse enxergar melhor o ministério. E hoje, eu não vou dizer que eu sou um grande pastor, mas pela graça de Deus eu sou muito melhor do que eu seria se eu nunca tivesse experimentado nada daquilo. Então Deus é bom, mesmo quando a gente acha que Deus não... E essa que é uma das coisas fantásticas. Parecia que Deus não estava nem aí, parecia que Deus estava deixando injustiças acontecer, problemas acontecer. E hoje eu olho, eu vejo com clareza, quero trabalhar de Deus. Era Deus trabalhando o tempo inteiro. Né? Nenhum momento ele deixou de trabalhar, nenhum momento ele deixou de ser justo, nenhum momento ele deixou de ser Deus poderoso. Ao contrário, Deus estava poderosamente agindo, trabalhando, moldando um vaso que não estava vendo isso ainda. Eu não estava vendo isso, mas ele sabia o que fazer. Então isso é muito bom e alegra o meu coração. Deus abençoe o pastor Gerson, então, aqui participando conosco. Nós temos aqui também o pastor Adam Alviar Júnior. Ele é amigo nosso, amigo particular meu. A gente tem algumas coisas em comum, né? Eu sou militar e ele já foi militar também, então a gente conversa bastante sobre essas coisas. E eu vou pedir para ele se apresentar também, falar um pouco da vida dele como pastor, de onde que ele é, o que ele está fazendo atualmente na obra de Deus. Fique à vontade, pastor. Bem, quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande de estar aqui com todos vocês, aqui na estúdio. Cada um também está ouvindo pela rádio. Meu nome é Adam Gabriel Alviar, sou irmão carnal em carne do pastor Gerson, que acabou de falar o testemunho dele. E já ouviram um pouquinho o que filho de missionário passa, né? Ô pastor, eu acho que o senhor puxou um pouco mais para a mãe do senhor, para a parte alemã, né? Na verdade, eu sou brasileiro, o pastor Gerson que é alemão. Mas Deus foi bom e todo mundo acha que o meu irmão é brasileiro, que eu sou alemão, mas tudo bem, né? Mas Deus é bom demais. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, Thiago. Obrigado pelo convite. Ouvindo o pastor Gerson falando falar o testemunho dele, me lembrei realmente como foi. E ninguém suspeitava, né, da vida secreta que ele tinha, o conflito interno que ele tinha. E por dentro, às vezes, a gente está todo arrebentado e por fora a gente está dando um sorriso, está tratando bem as pessoas e lá por dentro a gente está totalmente em cacos, né? E eu confesso também, já passei por coisas semelhantes que ele passou, não tão grave, mas a gente sempre se perguntava: Deus, por que tudo isso, né? Por que tanto sofrimento? Por que tanta, às vezes até rejeição da parte de muita gente? E na verdade a gente sempre pode ver que Jesus já conhece toda a nossa vida e Ele estava nos preparando de uma maneira muito especial. E antes de começar a falar aqui na rádio, você falou de trazer um testemunho pessoal, não sei se está na hora ou não, mas algo que me marcou muito. Fica à vontade, algo que me marcou muito quando estava lá em Paranaguá pastoreando, foi uma vez que a igreja estava passando por um momento muito difícil. Satanás tinha que ser levantado de uma forma muito terrível e
a igreja inteira começou a ficar em oração e a gente estava no meio de oração. Nada se fazia lá no seu orar, do começo ao fim do culto, oração. E o meu pedido para Deus, a minha conversa com Deus era: Deus, eu quero um sinal de alguém que não me conhece, que não conhece essa igreja, que venha falar pessoalmente comigo e com a igreja, que a gente está fazendo a coisa certa, que vale a pena ser fiel, vale a pena viver uma vida de santificação e assim por diante. Então eu tinha colocado alguns, digamos, uns requisitos. Eu sei que não é normal fazer isso. E no final do mês de oração, apareceu um moço de aspecto oriental. Daí a gente tinha uma fichinha de visitante, foi preenchido, e quando eu olhei estava tudo em inglês. E o país que ele vinha era Filipinas. E eu sei que nas Filipinas ser cristão é muito difícil, porque tem perseguição da parte dos muçulmanos muito forte. E eu senti de Deus de dar uma oportunidade para ele, para que ele possa falar um pouquinho com a igreja como que é ser cristão em um lugar que você é proibido ser cristão. Aqui no Brasil é tão fácil, né? A gente já nasce às vezes até de berço como evangélico. Uhum. E eu senti de falar com ele: vem aqui para frente, fala um pouquinho de como que é ser cristão nas Filipinas. Daí ele veio todo acanhadinho, saudou a igreja com a paz do Senhor Jesus. Ele falava inglês, eu estava traduzindo para o português para os irmãos. E ele falou assim: olha, Deus respondeu minha oração. Primeira coisa que eu falei, eu olhei para ele e ele foi falando assim: olha, eu estou há 1 mês nessa cidade de Paranaguá e eu tenho orado para conhecer uma igreja unicista. E nesse próximo final de semana já estou indo embora. E eu estava muito aflito porque eu procurei em todas as igrejas aqui e não achei nenhuma igreja unicista. E Deus me direcionou essa noite para a tua igreja, essa igreja que eu estou aqui. E na placa eu já vi Atos 2,38 escrito. E ele disse que o coração dele começou a palpitar de alegria, ele já ficou muito contente e começou a falar: olha, eu sou batizado em nome de Jesus. Eu nasci em um lar cristão na Filipina, mas meu pai é da Assembleia de Deus, e o dia que eu decidi batizar em águas, começou uma perseguição não de muçulmanos, mas sim do meu próprio pai, da minha própria mãe, da minha própria família, e eu estou aguentando firme. Daí ele falou assim: eu não sei o que vocês estão passando aqui nessa igreja, mas Jesus é tão bom que permitiu de eu estar hoje com vocês para adorar a Deus. E lá dentro eu estava chorando, estava glorificando a Deus, dizendo: Deus, o Senhor usou uma pessoa lá do outro lado do mundo, que crê da mesma forma que a gente crê, que vive da mesma forma que a gente vive, para nos dizer que vale a pena continuar servindo a Deus. Então, esse pequeno testemunho falou muito no meu coração. E eu pude dar glórias a Deus, porque Ele responde. Graças a Deus Ele não usou uma mula para falar, igual fez com aquele profeta, mas Ele usou um ser humano, uma pessoa, o meu próximo. E não trouxe qualquer um, Ele trouxe alguém que é batizado em nome de Jesus, cheio do Espírito Santo, para falar: olha, o trabalho que você está fazendo aqui não é vão. Mesmo que a gente não veja resultado algum, saiba que a gente não está trabalhando para o homem, nós estamos trabalhando para Jesus. E isso olha, daquele dia em diante, eu não olhei mais para obstáculo, não olhei mais para luta. Claro, a gente fica baqueado, a gente sofre, a gente às vezes não vê uma saída, mas isso me trouxe uma confiança tão grande no Senhor Jesus, que sempre eu consigo ver, mesmo que pela fé, uma luz no final do túnel. E aqui também algumas perguntinhas para a gente fazer para o senhor. O senhor veio junto com o pastor Gerson e os demais irmãos da igreja de Curitiba. Correto. Hoje o senhor está na igreja de Curitiba e o senhor falou para mim que o senhor estava trabalhando cuidando de um outro departamento. Isso, é que na verdade eu estava cuidando de uma igreja em Paranaguá até achar um pastor lá, E em 2013, em agosto, eu pude entregar, depois de 6 anos, a igreja para um evangelista muito bom, que tem uma esposa, 2 filhinhas, tudo certinho na doutrina. Não adianta dar para qualquer um, depois avacalha tudo. Tem que ser alguém que realmente acredita na palavra de Deus e vive, não só acredita, mas tem que viver. E então eu estou junto com o pastor Gerson lá em Curitiba, e do ano passado, em maio em diante, eu assumi um cargo que
para mim digamos, um desafio muito grande, né? Porque o nosso Brasil é enorme. Eu estou cuidando do Departamento Nacional de Evangelismo e Missões da nossa igreja e tentando reacender essa chama de evangelismo e missões. A nossa igreja é missionária, a mesma coisa a IAB, é uma igreja missionária, começou com missionários, isso não pode morrer, jamais, tem que ser mantida essa chama acesa e eu estou com essa árdua tarefa de manter a chama de evangelismo e missões acesa na Igreja de Deus no Brasil. Eu sei que o senhor vai conseguir, a pessoa certa para isso. O que o senhor está achando do evento? Eu sei que o senhor veio com a mesma expectativa do pastor Gerson e graças a Deus a gente tem tido um retorno bom até agora. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o evento de hoje, sobre essa primeira semana profética nossa aí. O que o senhor está achando de tudo que está acontecendo aí, do pastor que é o preletor desse evento? O que o senhor está achando de tudo isso? Olha, eu acho que está sendo um refrigério para a gente. Eu vim com muitas expectativas, só que só o culto dessa manhã já superou todas as expectativas. Eu já posso, se terminasse na hora do almoço, né? Já pude ir para casa muito contente. Eu creio que será de grande bênção para mim, já tem sido, para todos que estão vindo. Vai ser de grande bênção. E agora que eu já vi, né, o bispo Howard falando, eu creio que ainda Deus tem algo muito especial no final, né? O melhor vinho é sempre no final. Com certeza. Então eu queria agradecer a participação do senhor, do pastor Gerson, deixar aberto aí para o senhor, para ele, se o senhor quiser falar mais alguma coisa, fazer uma colocação, tanto o pastor Ada quanto o pastor Gerson, pode ficar à vontade. Eu só queria, digamos assim, eu sei que já devem ter feito, o culto de amanhã, que começa às 4, isso? Sim, senhor. Ele é aberto para quem quiser vir. Todo mundo. Então venha, você que está ouvindo, deixa de ser ouvinte. Venha para cá e conheça esse lugar. Eu creio que Jesus pode e vai com certeza tocar a tua vida da maneira que você precisa. Eu não sei aqui o endereço certinho, só sei que é na rua Santa Catarina, isso? Número 270, no bairro do São Bernardo, aqui em Campinas. Lá em Curitiba também moro na rua Santa Catarina. Por isso que gravou, né? É verdade. Mas venha mesmo, eu não tô só fazendo o jabá aqui por cortesia, mas eu creio que vale a pena. Venha, gaste o seu tempo, invista no nome de Deus, venha aqui, Deus vai fazer grandes coisas e já tem feito aqui no nosso meio. Muito obrigado, Thiago, os irmãos que estão aí na técnica, que Jesus abençoe e cada ouvinte também, que Jesus tem algo especial para você. Bom, irmão Thiago, eu só quero agradecer pelo convite de estar aqui, né? Privilégio. Lá em Curitiba temos inclusive vários irmãos que são fiéis ouvintes. É verdade. Da Rádio Apostólica, né? A famosa lá em Curitiba, com fama crescente. Né? Então, quero agradecer, que Deus possa continuar abençoando esse projeto, porque é um projeto de primeiro longo prazo e de longo alcance. Sim, senhor. Em qualquer lugar do mundo. Né? Se fosse uma rádio FM local, você está limitado ao cumprimento das ondas, até onde chega, mas através da internet é para o mundo inteiro mesmo. Né? Então, que Deus possa abençoar esse trabalho que eu tenho admirado. Também quero falar para você que está do outro lado aí, está tudo muito bem organizadinho aqui, muito bem feitinho, então dá para ver que realmente é feito com o coração. Né? E Deus abençoe vocês e possa recompensar esse trabalho que vocês têm feito, porque eu sei que é um trabalho que é feito por amor. Então, que Deus abençoe. Foi um privilégio estar aqui. E vou estar ainda participando hoje, se Deus permitir, amanhã, o dia inteiro, né? Porque eu quero levar toda a bênção, não só uma parte dela, né? Conforme também o pastor Adam falou, não perca, porque realmente tem sido muito, muito bom. E eu até falei, não sei até se o bispo Gary Howard entendeu, porque às vezes a gente fala e a intenção que a gente fala, às vezes não é entendido. Mas uma das coisas que eu gostei dele, e eu sou pastor há 20 anos, cresci na igreja, então a gente sabe, além das palavras, o espírito que está na pessoa. Quer dizer, se a unção de Deus realmente está ali, ou se é gritaria, a gente sabe disso. E esse homem realmente é um homem de Deus. A mão de Deus está sobre ele. Então quem não vir, vai perder. Com certeza. Vai perder. Então venha, Deus vai abençoar. E finalmente, né, Deus abençoe então.
Fique na paz do Senhor, foi um privilégio estar com vocês. Bom, pastor, eu queria só pedir pro senhor aqui, eu sei que, como o senhor disse, a nossa rádio é uma rádio mundial aí, de repente tem alguém em Curitiba ouvindo a nossa rádio e ainda não sabe o endereço da igreja do senhor, fica à vontade, pode passar o endereço da igreja do senhor, pode falar um pouquinho mais. Muito obrigado. Bom, fica bem pertinho do supermercado Condor, na Vila Áurea, na rua Professor José Maurício Higgins. Tá? É uma quadra desse supermercado, fica na esquina, você vai ver aquela igreja amarela com branco, né, uns 10 metros de altura ali, e seja bem-vindo, com certeza a mesma coisa que é pregada, né, o mesmo ensinamento. Nós cremos em Atos 2,38, no sentido de arrependimento, batismo em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, ser cheio do Espírito Santo e pregamos santidade. Amém. Se você está procurando uma igreja assim em Curitiba, acabou de achar. Seja bem-vindo, inclusive hoje à noite temos culto às 19 horas. Tá, então o convite do pastor Gerson, quero agradecer o pastorado, pastor Gerson, por ter participado conosco aqui, e com certeza a mesma coisa que nós pregamos aqui, eles pregam lá, por isso eles são amigos da nossa igreja, e a gente abre as portas sempre para eles, sempre que o senhor estiver por aqui, por Campinas, puder passar aqui, quiser participar conosco, tanto o pastorado quanto o pastor Gerson, fica à vontade. E agora vamos voltar lá embaixo então, Gui? Vamos voltar lá então, que já deve estar começando lá daqui a uns 10 a 15 minutos para a segunda parte do segundo round da nossa luta aí. Deus abençoe.